Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e o bate-papo de hoje é um bate-papo, podemos dizer que o mais rápido que vocês vão ver aqui neste podcast. Tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje nesse bate-papo, então fica com a gente até o final e não perde nada. No episódio de hoje, cara, a gente convidou aqui um cara que eu posso dizer que é meu conterrâneo, né, cara? É cara da minha terra, é cara da minha cidade. Fala aí, Anderson Henriques. E aí, tudo bem? Anderson, cara da velocidade, o cara dos 400 metros, esteve representando a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos e vem bater um papo hoje aqui no Universo Corredor. Mas antes da gente bater um papo, a gente vai agora apresentar aquela nossa clássica mesa, a mesa aqui que está sempre nos episódios aqui do Universo Corredor. O primeiro deles, que está aqui na minha tela. Fala aí, Fabrício. Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um episódio. Vamos lá. Ele também, o cara que também é dos 400 metros, mas é dos 400 metros com barreira, que estava aqui se perguntando qual a velocidade que ele tinha que correr para ganhar do Anderson, né? Fala aí, Nessor. Fala, pessoal. Eu já tive a oportunidade de perder pro Anderson. Foi muito boa. Ai. E ele aqui também, na minha tela, o cara das analogias, que está sempre aqui no podcast, sempre tem. Aposto que hoje ele tá com uma na manga. Fala aí, Juliano. Eu que não tenho nenhuma chance contra o Anderson, né? Então a gente vai entrar nessa questão, né? Então vamos pro nosso bate-papo ali, que vai ser bem interessante. Então fica aí até o final, que hoje vem bastante conteúdo aí, sei que vai ajudar você na sua corrida. Bacana, bacana. Gente, então para quem está acompanhando e não conhece ainda um pouco a história do Anderson, vou deixar primeiro que ele se apresente. E Anderson, conta para a galera que estiver acompanhando, aqui quem nos acompanha no Universo Corredor, são pessoas de tudo que é lugar do Brasil, pessoas que nunca correram, que estão começando a correr, até pessoas que já correm há anos. Cara, conta para nós quem é o Anderson, da onde o Anderson é. O pessoal pode às vezes não saber, eu falei meu conterrâneo aqui, Caçapava do Sul, quem sabe o pessoal não sabe onde fica Caçapava do Sul, mas conta para nós aí quem é o Anderson, cara. Então, vamos começar. Começamos por onde, né? Então, já que falou de Caçapava aí, é uma pequena cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. Nasci em Caçapava, comecei a minha vida esportiva lá, né? Pela escola. Então, desde acho que dos 10 anos, acho que foi o que eu lembro assim das minhas primeiras provas, né, escolares, né? E iniciei com provas escolares, ficava um pouco nervoso, bastante nervoso, na verdade, e isso me deixava naquela situação desconfortável, assim, eu não gostava muito de me ver naquela situação, e acabava participando pouco, assim, não me envolvia tanto com o esporte individual, né, na corrida, e acabei fazia mais outros esportes, enfim, coletivo, que não deixava não tinha esse nervosismo todo. E depois, a passar de um tempo, assim, acabava competindo algumas vezes e tive alguns resultados significantes dentro da cidade, né, daquela esfera escolar, e fui chamado para ir para uma escola agrícola. E ela, por ser uma escola menor, ela exigia uma participação de praticamente todos os alunos envolvidos ali enfim, daquele esporte do momento. Se fosse handball, todos os alunos praticamente participavam, porque não tinham muitos alunos para fazer os esportes. E aí acabei indo para essa escola para completar um revezamento que o professor tinha classificado para uma fase regional, que foi lá em Pelotas. Então, ele sempre avançava bastante com o revezamento, ele sempre teve bons corredores de revezamento, mas acabou faltando um quarto homem lá para ele, e eu fui para essa escola. Então, mudei de escola em função do atletismo já. E lá, numa dessas viagens, já começou a ter uma especulação, algumas outras equipes, né? A Unisc veio me procurar, também um adorador aí do atletismo, né, que é o Pinheiros. Ele foi um cara bastante importante, assim, na minha carreira, que veio, conversou comigo, falou para eu continuar treinando. Treinava na escola de forma bem amadora, assim, né, mas fazia alguma
eu sempre mantive aquele contato. Então, lá em 2009 foi quando eu tive um resultado já a nível nacional, né? Que eu fui convocado para uma Olimpíada escolar. Então, daí eram todas as escolas do Brasil inteiro. E acho que nessa competição eu fiquei em nono lugar, por uma posição que eu não participei da final. E correndo até com uma certa marca interessante, assim, para a forma que eu treinava. E então, depois disso, eu vim para Porto Alegre, isso em 2010. E a partir daí, sim, comecei a treinar profissionalmente, né? Eu fazia anteriormente a prova do 100 e do 200, não tinha na nível escolar, não tinha o 400. E todo mundo falava que eu seria um bom corredor de 400, talvez não de 100 e 200. E isso é uma prova bastante dolorosa, né? Uma prova que tem acúmulo de ácido lático, é bastante difícil de treinar também, né? Mas foi aí que eu comecei a desenvolver bons resultados. Em 2000, já no meu primeiro ano, eu já corri abaixo de 47 segundos, né? Com 18 anos, então já era uma boa marca. No segundo ano, já fui convocado para o Pan-Americano adulto, já correndo abaixo de 46, batendo acho que até o recorde da categoria. Então foi assim que se iniciou, né, até chegar esse ano, né, na Olimpíada. Cara, legal. Eu particularmente, Anderson, cara, a gente... Quantos anos tá, Anderson, hoje? 29. 29, eu sou 4 anos mais novo que tu, cara, tenho 25. Mas eu lembro de te correndo nos jogos escolares lá da Caçapava, né, cara? Até um dia eu tava brincando com os guris aqui, que teve na época da escola, uma vez eu estava jogando pelo próprio, lá o CRES, né, que é a escola que eu tava comentando aí. E, cara, eu lembro que assim, ó, eu ganhei uma bola na lateral, assim, cara, no futebol, tá? Isso pra quem tá acompanhando. E ela tava adiantada, cara, estava do outro lado do campo, cara. Tu deve ter atravessado assim em, sei lá, alguns segundos, cara. E tu buscou assim, eu fui atropelado, né? Aí eu pensei, porra, aposto que até o Anderson não sabe disso, mas quem apanha nunca esquece, né? Exatamente. Mas, então, esse deve ter sido o meu melhor momento do futebol, então, porque eu sempre joguei muito mal. Cara, não, velocidade não que eu tô no atletismo. Cara, eu lembro assim que eu levantei, não sabia da onde que veio, o pessoal gritando assim, toca a bola, mas cara, nem viu o homem, cara. Eu lembro dessa daí, faz anos, isso aí deve ter sido lá por 2008, isso aí, 2009. Foi relatado aí, então, agora, o meu melhor momento, a minha melhor participação no futebol aí, que eu atravessei o campo e roubei a bola. Exato. Tem um momento aí. Não, que é fase. Mas vamos lá. Anderson, então, cara, ali, tu iniciou, cara, assim, tu deu para entender que, na verdade, o atletismo ele foi surgindo para ti como algo que tu foi experimentando, foi gostando e as oportunidades foram aparecendo, né? Cara, assim, tu sonhava em ser, por exemplo, um corredor de 400 metros? Tinha isso quando, desde pequeno, tu tinha esse sonho ou não? Ou isso foi surgindo, foram abrindo as portas para ti ao longo do caminho? Isso é bem interessante, né? Porque geralmente quando tu quer estimular alguma pessoa assim a chegar a algum lugar, tu estimula um pensamento positivo, né? Eu era tão pessimista na minha carreira, assim, no início, assim, para não acreditar, assim, até onde eu podia chegar, que até um colega meu, né? Eu falo, quando tu for para a seleção, tu me dá uma camiseta e tal. Porque nem isso eu esperava, sabe? A expectativa, assim, logo quando comecei a treinar, quando eu saí da minha cidade, eu fui para Porto Alegre, enfim, treinava no grupo lá, tinha alguns atletas que tinham esse sonho, já tinham, né, participado de competições, e naquele momento, assim, eu não enxergava isso como uma realidade, porque enfim, eu era muito novo, novo no sentido, assim, dentro daquele ambiente, né, do atletismo. Eu não entendia de que forma eu conseguiria chegar, né, a correr marcas assim a ponto de representar o Brasil, né? Então, eu sempre tinha esse pessimismo, assim, não sabia de que forma. E tudo foi acontecendo gradativamente.
ano a ano. Já no primeiro ano, assim, eu tive até um resultado expressivo, né, em 2010, que eu ganhei o Brasileiro Interclubes. Então, e já corri uma marca interessante, assim, para a categoria, para a época, para o período, né? Acho que eu fiquei... eu fiquei em... Não, até eu corri bem, né? Porque eu acho que eu corri 46 e 24. Poxa. E eu fui... eu tinha 10 meses, acho, mais ou menos. Aproximadamente uns 10, 11 meses de treinamento. Então, fui quarto no Brasileiro Adulto, né? Que é o Troféu Brasil. E aí, a partir desse momento que as coisas começam a cair a ficha, mas mesmo assim, a cada temporada existia aquela incerteza, assim, de eu conseguir confirmar aquele resultado, de conseguir melhorar, porque não é acho que o mais difícil no esporte, muitas vezes, não é fazer uma vez aquela marca, né? O mais difícil é se manter constante, Exatamente. fazer por várias vezes aquela marca, isso que geralmente vai te dar uma certa representatividade, tu vai ser realmente lembrado assim na história se tu tiver por anos correndo bem, né? E Bacana. essa questão, teve algum momento que mudou essa chavinha em ti, tu saiu desse pessimismo, se tu lembra de algum momento específico e aí tu pensou, não, agora eu realmente tô consolidado, sou um dos melhores atletas do país, tô brigando por vaga. Qual foi esse momento assim que mudou a chavinha na tua cabeça? Logo que eu saí de Caçapava, eu até trabalhava, né? Então, para conseguir me manter aqui na cidade e tudo mais, a equipe pagava somente a metade da alimentação, então eu tinha que bancar a outra metade. E então eu sempre ficava naquelas, assim, né? Eu era um atleta profissional, mas eu ainda tinha uma outra atividade, né? Tinha um outro objetivo também. Logo no início do atletismo, eu estava nessa situação ali, mais por mudar de cidade, por sair de casa, por fazer uma faculdade. Mas assim, eu não lembro assim de um dia específico. Eu lembro do dia específico assim que eu comecei a receber pelo atletismo, né? Então, depois do meu primeiro ano ali, eu recebi uma bolsa. Então, eu já pude tomar a decisão de, bom, pelo menos eu consigo, com essa renda, não precisar mais trabalhar. Daí acabei saindo, então, do emprego que eu tinha lá. Eu era recepcionista numa academia. E então, talvez a partir desse momento, pode ser, então, que eu tivesse entendido, assim, que realmente aquilo poderia me dar dinheiro, enfim, eu pudesse me sustentar, né? Mas acho que a partir desse momento, sim, realmente, né? Tu acaba se tornando profissional, apesar de eu treinar como profissional. Se tu não receber, se não recebe, tu não tá sendo profissional, né? Então, acho que nesse momento, assim, que tu começa a receber do atletismo, né? Ter uma renda do atletismo, é que tu tá se tornando profissional e que realmente vi futuro naquilo, e, enfim, comecei a buscar, de fato, aí tu começa a entender mais, né? O que tu tem que fazer para chegar a ser um atleta a nível mundial, a nível olímpico, a nível pan-americano, enfim. Claro. Eu acho muito legal. Aproveitando o gancho, assim, para perguntar para o Anderson, essa parte do profissionalismo, assim, o que tu vê de diferente da comissão brasileira, vamos dizer assim, com os atletas, enfim, na modalidade do atletismo, em relação aos de outro país, assim, o pessoal que está mais acima, assim, tem muita diferença? Como é que está essa situação, assim? Acredito que seria uma coisa mais estrutural, assim, talvez do atleta ter uma condição, assim. É que, assim, culturalmente, a gente não é um país, assim, que desenvolve atletas, tipo, dos outros esportes, assim, do atletismo, digamos, a gente é muito amador, né? Então, existe muito esforço de alguém que está dentro de um clube, que é alguém que está dentro de uma escola, que vai lá, encontra aquela pessoa, enfim, um fulaninho lá, né? Uma fulaninha, e acaba tentando mostrar para ela onde ela pode chegar, o que ela pode gostar daquilo. Então é bem difícil, assim, acho que a maneira que é feito o esporte no Brasil, ela é um pouco, assim, muito na sorte, assim, do acaso, não tem uma estrutura que te leve a praticar esporte, né? Não tem nada que te estimule, assim, a não ser o futebol, né? Porque a gente tem muita referência do futebol, a gente tem muito clube de futebol, a gente tem muito, né? A gente tem o Rei Pelé, então tem muita referência esportiva no futebol, né? Sim, correndo um pouquinho abaixo, claro, ali o voleibol, né?
Então, tudo a gente depende muito de clube, né? Então, a distância que um cara que está no interior aí do estado está longe de um clube, né? Existem pouquíssimos clubes de atletismo dentro do estado aqui, né? Então, hoje mesmo eu represento uma equipe de Santa Catarina, porque tem pouca equipe no estado, o próprio atletismo do estado assim está bem defasado. Então, é bastante complicado. Assim, eu sempre vejo assim, que existe uma distância muito grande do menino ali, do atleta, aquele de base, até ele conseguir chegar no profissional. Então, acho que ele vai depender muito da sorte, assim, de encontrar alguém, de conseguir treinar com um certo alguém, porque tem pouca gente também que trabalha com qualidade, assim, aqui no estado. Então, existe uma distância, como se fosse uma ponte, assim, é difícil de tu conseguir ligar aquele cara que está na base ali, que está na escola, que está fazendo um trabalho ali com o professor da escola, com o cara do alto rendimento, assim, né? Então, lá fora existe, sei lá, tem muita pista, tem muito... Hoje eu estava assistindo uma prova agora de tarde, né, a Diamond League, que foi a final. Então, foi um estádio, isso foi em Zurique, um estádio que tinha, acho que 30, 40 mil pessoas. Então, se tivesse uma competição assim desse nível aqui no Brasil, mas, olha, arrisco a dizer que não teria, sei lá, 10 mil pessoas assistindo. Por mais que fosse hiper, mega, super divulgado, acho que seria as pessoas do meio ali que iriam, e pouquíssimas pessoas assim iriam para ver, sei lá, os melhores do mundo. Culturalmente, né? A gente tem uma cultura, ainda não temos essa cultura do atletismo no Brasil, né? Não. Até a gente já discutiu aqui algumas vezes sobre a carência de ídolos no esporte atletismo, né? E aí tu trouxe a referência do Pelé, que é uma referência, um ícone no esporte mundial e óbvio que no futebol. E aí essa questão da visibilidade. Então a gente bate muito nessa tecla de, realmente, se nós tivéssemos mais espaços para desenvolver... Carência de ídolo até acho que seria um pouco injusto, né? Porque a gente tem muitos atletas isso. assim. Pensar assim, pô, Fabiana Moura fez muito pelo atletismo brasileiro. Claro. Agora tem o Alisson, que tem feito muito pelo atletismo. A própria, o Darlan. Enfim, acho que a gente tem muito nome, mas acho que não tem pouco apelo, assim, pelo atletismo, tem pouco apelo, né? exato. Aquele cara que conhecer, acho que talvez, assim, eu fui conhecer atletismo, assim, de fato, depois de estar praticando, praticamente, né? Então, é pouco divulgado, é pouco mostrado, as crianças não têm noção, assim, de quem que é quem são os atletas. O Thiago Braz, a gente, sei lá, acho que a grande maioria se perguntar, assim, na rua, quem que é Thiago Braz? Sabe quem é. Não sabe quem é, o cara recordista olímpico, ganhou uma medalha em casa, sabe? Então, o que ele fez, assim, pelo esporte, né? Exatamente, né? Tem 2 medalhas olímpicas, pô. Cara, e assim, quando a gente fala de carência de ídolo, Anderson, é uma coisa que a gente discutiu aqui, que foi, por exemplo, aspectos de que a mídia mostra muito pouco, né? Por exemplo, aparece no período das Olimpíadas. Só que, cara, sim. É um período de 15, 20 dias que eles aparecem e somem, cara. Somem. Sim. Por exemplo, Isaquias Queiroz, muita gente conhece lá na canoagem pela história, pelo que a TV mostra. Mas, por exemplo, cara, quem é que mostra Darlan, mostrou no dia a dia do Darlan o que ele sofreu para se preparar, por exemplo? Um amigo meu comentou esses tempos, né? O esporte, ele tem que estar na mídia, né? Para as pessoas te conhecerem, para as pessoas elas serem cativadas, né, pela tua história, pelo que tu faz, pelo atletismo, enfim, pelo teu esporte, na verdade, de maneira geral. Existe pouco envolvimento, assim, da parte da mídia, né? Eu acho que também a mídia está mudando bastante. Eu acho que essa forma, né, esse tipo de material, o podcast, né, tu acaba encontrando uma maneira de mostrar a história de diversas pessoas. Claro, o podcast hoje ele tem o de vocês, ele fala sobre corrida, né? Então, quanto mais podcast tiver lá sobre taekwondo, né? Sobre canoagem, então é a forma que acho que hoje da gente conseguir divulgar mais os atletas e mostrar o que eles passam, né? O dia a dia. A gente acaba sendo, chega realmente no período da Olimpíada, enfim, quando está em evidência, já afastou um monte, mas está em evidência, daí todo mundo é legal, né? Não, pô, o Anderson, não sei o quê, ou o fulaninho lá, não sei o quê. Mas, assim, o cara já
pastou muito para chegar pra se encontrar naquela condição, né? Exatamente. Então, a gente, né, treinando, agora em período de pandemia, fechou muita pista. Então, a gente treinava nos parques, que não é o piso ideal para a gente conseguir desenvolver a melhor performance, né? Mas, assim, de que forma isso é divulgado, né? De que forma isso vai chegar nas pessoas? Agora, tem algumas... Eu não sou uma pessoa muito boa de comunicação, assim, via redes sociais, né? Porque, enfim, acabo gastando mais a minha energia realmente no atletismo ali, focado no treino, mas acho que tu tem que entender o momento, né? Que tu tem que mostrar realmente para as pessoas de fato que muitos dias da minha preparação, e semanas, meses da minha preparação foi feito na rua, foi feito Eu lembro, no cara. parque. Cara, foi... Então, Na Avenida Beira-Rio ali, né? Cara, a assim, gente eu correu na digo... Beira-Rio. A gente acompanhou aqui, cara. O também Léo acompanhei. Riba sempre postava os treinos de vocês. Então, já linkando aquela pergunta, né? Pô, qual que é a diferença do esporte que tu vê lá fora e daqui? É basicamente isso. As pessoas, elas têm onde treinar, elas têm como se alimentar de uma maneira eficiente, né? E tem como recuperar, né? Elas têm um bom tratamento. Então, aqui no Brasil, a gente fica muito dependente da boa vontade de muita gente, né? Da boa vontade de uma clínica de fisioterapia, da boa vontade do teu treinador, da boa vontade de muita gente, para conseguir dar certo, né? Cara, eu lembro que quando... Não, só para concluir esse assunto, eu lembro que quando o Léo postou num grupo que ia para pegar índice para as Olimpíadas, e, cara, naquela semana eu vi vocês treinando na Avenida Beira-Rio, eu pensei, poxa, cara, é muita... É quase um muito... descaso. eu digo assim, ó, que para nós que estamos acompanhando aqui, que amamos tanto o atletismo como um todo, cara, tipo, acho que todo mundo tava torcendo demais, cara, demais, porque ver o quanto é difícil para conseguir ter condições mínimas para treinar. Assim, é o mínimo do mínimo, cara. Você tava tu e o Pedro lá treinando na frente da Avenida Beira-Rio, eu falei assim, caramba, cara, os caras estão indo tipo assim, ó, para conseguir índice para umas Olimpíadas e os caras estão treinando na rua, velho. Poxa, tipo, quem tá... E o esforço que tu faz, assim, às vezes a gente faz muito mais força para estar lá o cara que chegou lá de um outro país, que tem uma condição melhor, enfim, que tem todo o apoio. Eu acredito também que tem um monte de esporte, muito de atleta lá, que chega e tem poucas condições também, mais precárias, claro, né? Os pobres, né? Mas, digamos, da nossa realidade, assim, o cara já fez muita força para conseguir estar lá, né? Para conseguir chegar. Com certeza. Não, e essa questão ali, por exemplo, que talvez alguns do pessoal que tá escutando, que é acostumado mais a correr na rua, e falar qual é o problema de correr na rua. É que o Anderson corre na pista, então o piso é totalmente diferente. Existe uma sapatilha que é especial para correr na pista, que ela tem como se fosse preguinhos embaixo, como se fosse uma chuteira de jogador de futebol, digamos assim, para ficar mais fácil de entender, onde a tração acontece somente na pista, não tem como correr com isso no asfalto. Então já muda. A gente corre até no asfalto, assim, porque eram para tentar aproximar da pista, né? Porque assim, a pista existe até um certo retorno ali, porque ela é uma borracha, né? Então o teu pé, ele vai ter um certo retorno. E no asfalto, não, ele é totalmente duro, o retorno que vai dar é o teu tênis ali, enfim. E então, para a gente conseguir uma aderência também, a gente faz muita força para empurrar o chão, né? Então, se a gente não tiver a aderência correta, a gente não consegue correr, porque é totalmente diferente, né? Porque até muda, às vezes, de pista para pista, né? Existem alguns materiais que são usados, né? Que é a Mondo e a Recoma, que são as principais, assim, fabricantes de materiais de pista, que têm algumas características diferentes, né? A gente costuma falar que as Mondos, elas são pistas mais velozes, né? Apesar do Bolt ter batido recorde numa pista Recoma, assim, do material naquele granuladinho, assim. Então, são coisas bem específicas, assim, né? Que a gente precisa, assim, no dia a dia até para a própria mecânica da corrida, né? Totalmente diferente de a gente correr na rua, ou enfim, ali na brita, né? Na terra, e tu correr numa pista sintética. Eu até falar essa questão da mecânica, porque para algumas pessoas, visualmente, elas estão olhando um atleta correndo, elas falam assim, tá, mas está correndo igual.
mas não é igual, gente. Tem muita diferença ali, tá? Então, se tu tá correndo na rua e tu não tem atração, tu tem que se preocupar mais com absorver o impacto, mais conseguir controlar essa carga para poder usar a tração do peso do corpo para se jogar para frente. Outras musculaturas vão estar envolvidas, tu vai usar mais quadríceps, mesmo posterior. Então tem vários ajustes que para nós, realmente, para mim, se eu for tentar fazer, não vai fazer diferença nenhuma, gente. Eu vou correr do mesmo jeito, com a minha mesma dificuldade, vou ficar com meio metro de língua ali depois, do mesmo jeito. Só que quando a gente está falando de alto nível, tá tentando buscar 2, 3 segundos, 5 segundos, que já é uma coisa, já é considerável, Centésimos. né? Centésimos, Então, assim, essa musculatura, ela tem que estar adaptada para a prova. Então, imagina só, você está tentando correr numa mecânica diferente poucos dias ou poucas semanas de uma prova que é a mais importante do teu ano. Tá? Então, é por isso que quando vocês estão vendo, a gente está com essa cara meio de, cara, isso não pode acontecer. Que realmente não pode, entendeu? Porque a especificidade ela é tão grande, o detalhe é tão mais preciso que tem que ser, que isso faz muita diferença, tá? Então, no nível mais, no maior nível, né? No nível profissional, isso faz muita diferença mesmo, assim. Exatamente. Pensem no futebol como se o Richarlison estivesse treinando no campo de chão batido e fosse inclinado. E depois ele fosse jogar no Yokohama Stadium. Então, é muita diferença. É mais ou menos assim, é gritante a diferença entre tu jogar no campinho de terra e depois ter que jogar na grama. Muda a bola, muda o kick, muda o jeito que tu chuta, o jeito que tu posiciona o pé. Então, é esse mesmo exemplo no que os guris citaram agora. Bacana. Tem só uma coisa que, para fechar, que eu tava pensando enquanto o Anderson estava falando da dificuldade ali, eu tava pensando que todos os atletas que a gente conversou nessa temporada, infelizmente, eles presenciaram e eles falaram muito parecido essa questão do desenvolvimento e a questão da situação, principalmente dessa situação, tá? Quando que eu viro profissional? Quando que eu consigo me manter, sabe? E aí eu só para fechar esse assunto, queria que o Anderson falasse a real, assim, no dia a dia, o que atrapalha entre tu ter que se preocupar em trabalhar um segundo período ou de noite e o que é a diferença de tu só se dedicar pro esporte pensando no teu rendimento. Eu acho que as pessoas, elas não têm um pouco essa noção da diferença que é. Assim, acho que a maior preocupação, muitas vezes, de um atleta, né? Tem muito atleta que faz essa jornada dupla, né? Eu tenho até um exemplo bem próximo, né? Que é um colega que ele é bombeiro militar, então ele atende a ocorrência normal e ele treina junto comigo. Então, muitas vezes, acho que ele não consegue, às vezes, dar sequência no treinamento, tem um pouco mais de dificuldade. Quando tu foca somente no atletismo, né? É diferente porque a tua dedicação é exclusiva àquilo. Então, é muito mais fácil, assim, de tu poder encontrar um outro período para tu treinar, tu conseguir fazer uma recuperação melhor. Então, isso falando, né, do alto nível, né? Mas existem muitos atletas que acabam... Acho que no Japão, se eu não me engano, tem pouco atleta profissional. Então, lá também é bastante amador, assim. Então, tem muitos atletas que fazem essa jornada dupla, assim. Então, que treinam um período e tem que trabalhar em outro. Não sei, não consigo... A maioria dos atletas acabam somente treinando, né? Enfim, encontram uma forma ali de uma bolsa, alguma coisa, e se manter só no esporte. Mas tem alguns outros que acabam tendo que trabalhar, enfim, para ou aumentar a renda, ou porque está sem... Porque, assim, a gente depende muito de bolsa, né? Bolsa atleta ou bolsa pódio, enfim. Então, alguns amigos meus já trabalharam de Uber em algum período que, tipo, não conseguiram a bolsa, que depende de um resultado. Então, tu não fez um resultado num ano, tu não vai receber no outro. Então, é bem difícil, assim. Então, acho que o que mais pesa, talvez, seria a segurança, assim, a instabilidade que tu tem dentro da tua carreira. Que não é todo ano que tu vai receber a mesma coisa, não é todo ano que tu vai saber se tu vai então, contar com o salário. Então, acho que o mais difícil hoje é tu saber que tu vai poder somente trabalhar, ou que tu vai deitar ali a cabeça no travesseiro, sabendo que tu vai ter um salário, que tu vai poder treinar.
Aí, por isso, muitas vezes as pessoas buscam emprego, assim, né? Que é mais complicado. Com certeza. Imagina o estresse mental, né? Que é pro atleta ter que estar buscando sempre o resultado. Todo atleta de alto rendimento busca o resultado, mas ter essa pressão a mais em cima que se eu não fizer esse tempo, não vou conseguir receber no próximo ano, deve ser bem pesado. Né? Acaba acontecendo algumas fatalidades, né? Que tu sempre lida no limite, né? Então, tu pode se lesionar, tu pode não acertar uma boa prova, uma boa temporada, porque aquilo que eu falei, né? O mais difícil é tu se manter regular e constante, né? Então, muitas vezes, sei lá, passa por um momento difícil ali, tá com algum problema psicológico, não consegue desenvolver a performance adequada ali durante a temporada, se machuca. Então, existem muitas variáveis que fazem com que tu possa não ter um bom desempenho numa temporada e acabar ficando sem bolsa. Exato. Anderson, agora a gente entra numa segunda parte do nosso bate-papo aqui, que é algumas curiosidades, assim mesmo, para o pessoal que estiver acompanhando e para o que é a tua prova, algumas características para a gente conversar sobre. Cara, a primeira delas, o primeiro ponto aqui que eu tinha separado, tu corre então os 400 metros na pista, então para quem não sabe, para quem está acompanhando, assim, não sabe nada, é uma volta completa na pista, né? Um detalhe interessante da tua prova, assim, quais são as marcas hoje no Brasil e como que tu tá hoje em dia no Brasil? Pode falar até a nível sul-americano e mundial, o tempo que tu tem hoje melhor na tua carreira. Então, até essa semana eu estava conversando com o meu quiropraxista, que ele me acompanha já há um bom tempo, assim, desde 2012. Uhum. E a gente estava vendo, assim, que foi uma prova que evoluiu muito. Então, até alguns anos atrás, assim, tu corria abaixo de 45 segundos, tu era um super atleta, né? Tu conseguia entrar em praticamente todas as provas, todos os mundiais, todas as Olimpíadas. E tu poderia até, né? Em 2013 mesmo, eu fui finalista com essa marca, né? Correndo abaixo de 45 segundos. Então, foi uma prova que evoluiu muito. Uhum. Então, ela está sendo corrida cada vez mais rápido, né? Em 2016, ali, teve a quebra de um recorde da prova que durava já há uns bons anos, se eu não me engano, eram 96, 20. Não, foi 99, não sei, eu acho. Não, foi 98, então acho que era 18 anos. 98, 99, Isso, por aí. Então, enfim, quase 20 anos, né, de uma marca ali que durava, e ela foi quebrada. E muitos atletas correndo, né, abaixo de 44 segundos. Tem hoje em dia, assim, muitos atletas correm abaixo de 44 segundos. O nível da prova está muito alto, né? Forte. Para eu ser convocado no individual, assim, o índice para minha prova era eu tinha que fazer a minha melhor marca da vida, né? Eu teria que correr 44,90. Claro que existe uma outra forma de convocação ali, que era a pontuação. Então, tu tinha que participar de um número X ali de competições que valessem alguns pontos, né, para tu somar no ranking lá. Então, eu tava até acho que 2 meses antes da Olimpíada, da convocação, na verdade, eu tava entre os 40 do mundo. Então, eu tava indo no individual. E acabei ficando de fora de 2 competições que me somariam bons pontos, né? Que eu fiquei fora do Sul-Americano e do Troféu Brasil, porque eu tive uma tendinite no tendão do calcâneo. E foi bem difícil de me manter treinando, enfim, porque aí eu só comecei abrindo mão, beleza, eu tinha feito, eu era o 3º do ranking, então eu estaria sendo convocado, né, pro revezamento, mas eu acabei vendo ali a minha classificação na prova individual indo aos poucos indo, né? Porque cada dia que passava ali eu ia subindo no ranking, né? Ao invés de estar melhorando. Então, né? Consegui a convocação pelo revezamento só, né? Mas é uma prova que evoluiu muito e tem muita gente correndo muito rápido, assim. Então, hoje em dia, para tu conseguir figurar assim no 400, tem que estar correndo 44,50, 44,40 para tu conseguir pelo menos ser um finalista, né? Para ser um finalista. Hoje no Brasil a tua marca é o que? A segunda mais rápida? Primeiro. Da história é a segunda mais rápida. Da história. Até pouco tempo atrás eu era da Sul-Americana. Era a segunda melhor marca da Sul-América. São 4 atletas. Um atleta que correu abaixo de 44 e
e 3 atletas que correram abaixo de 45 segundos. Então, pensando assim no tamanho, né, da América do Sul aqui, ter só quatro atletas correndo essas marcas, assim, são poucos, né? Claro. Não, é um ótimo resultado. Sim, sim. No Brasil é eu e o Sanderley. O Sanderley que ele tinha o recorde sul-americano, né, cara, 44 e 29. Aí o Zambrano agora, né, correu 44,14 e depois correu 43,93 na Olimpíada agora. Legal. Ainda nessa parte falando sobre recordes e treinos, o pessoal aqui que nos escuta é um pouco mais acostumado com os treinos da corrida de rua. Então, é acostumado a rodar um pouquinho mais longe, acostumado com um intervalado, um treino de tiro na semana, um longo e outro treino intermediário. Conta um pouquinho pro pessoal, assim, como que teus treinos são organizados, só para que eles entendam a diferença de como é o treino do Anderson, que corre 400 metros, e de quem corre, por exemplo, uns 5 quilômetros, 10 quilômetros, que é o que está mais acostumado. Sim, sim. O corredor, né, o velocista, ele né, para a prova de 400 metros ali, que seria uma resistência de velocidade, né, uma velocidade contínua, ele usa outras valências, né? Então, ele tem um volume em questão de distância de treino bem menor do que um cara que faz uma prova de 10 mil, ele usa uma outra via metabólica. Então, ele faz basicamente mais treinos de força, treinos de velocidade, treinos de resistência de velocidade. E isso é distribuído de acordo com às vezes com a necessidade do período, da metodologia do treinador também. Tem treinadores que a gente fala, né, que tem um treinador que treina um pouco mais em cima e outro mais embaixo. Vai depender também da característica do atleta, né? Seria um atleta que corre o 400, mas ele tem mais características de um corredor de 200, né? Então ele vai trabalhar mais tiros mais curtos, né, de 300, 350, aproveitando a velocidade daquele atleta. E outros atletas que já são mais tem mais características do 800, né? Que também correm um bom 400, então vão fazer tiros mais longos, aí 450, 500, 600. Então é bem diferente, assim, vai depender da estratégia, assim, do treinador e das características do atleta. Eu pessoalmente eu tenho mais uma tendência, características do 800, né? Já corri algumas vezes 800 também, e então a gente acaba fazendo um misto, né? Dependendo do período a gente acaba treinando um pouquinho mais em cima, fazendo tiros mais longos, de 450, 500. O meu treinador gosta bastante de trabalhar um 500 fracionado, né? A gente faz ali um volume de 1.000 a 1.500 metros, né? Um volume total do treino. E então, fazendo um 200 forte, uns 100 metros mais leve e um 200 mais forte. Então, repete umas 2 a 3 vezes, assim, dependendo do período. Esse é um treino bastante específico, assim, para quem faz 400 metros. Claro. Não, e assim... pessoal, 1.500 metros de volume no treino no dia. Pessoal acostumado. É que pense no treino de tiro de vocês, para quem está nos escutando, e aí multiplica umas 3 a 4 vezes a intensidade. E aí vai ser mais ou menos isso. Por isso que, como o Anderson explicou muito bem, essa questão de objetividade. Então, ele quer correr rápido, ele treina correndo rápido. E esse é um treino, assim, ele é bem, bem específico, assim, para quem corre 400, tanto é que é um dos piores treinos, assim, quando tem esse treino na planilha, assim, ele é bem difícil de ser concluído, assim, é um treino bem, bem duro, né, tanto pelo volume, assim, porque 1.500 metros, assim, de tiro intenso é muita coisa pra gente. É muita coisa. É muito rápido, o acúmulo de ácido lático já vem no primeiro tiro, então é um treinamento bem difícil, assim. E assim, para quem acompanha, Anderson, aqui realmente é o pessoal que é mais corrida de rua, às vezes fica meio se perguntando, já teve alunos que me perguntaram, principalmente agora nesse período das Olimpíadas, como é que eles treinam, como é que o pessoal dos 400 com barreira treina, como é que o pessoal dos 100 metros treina? Aí uma das coisas sempre que a gente destaca é isso, é a especificidade do esporte, né? E a gente está falando de forma muito específica mesmo do teu esporte. E é legal as pessoas entenderem, porque, cara, quando a gente fala que por exemplo, a gente pode usar o termo tiro forte, cara, é muito forte, cara. A gente está trabalhando realmente numa intensidade
muito elevado. É diferente, totalmente diferente. Então, para você que está acompanhando de um tiro de 400 metros de um cara dos 10 mil, dos 5 mil, como o Anderson falou, a intensidade é bem mais baixa que eles treinam. E muitas vezes até, por mais que a pessoa corra, né, ela não vai nem conseguir atingir aquele nível assim exato. Porque assim é algo que é bastante específico. Então tu tem que realmente fazer aquilo com uma certa velocidade para fazer algum sentido, né? Então, exatamente. Imagine você ali acelerando o seu carro 1.0 ali e bate com o acelerador lá no fim, assim, ó. E tu pisa e bateu lá no fundo e não acelera mais. Então, basicamente, é isso aí que acontece comigo, né? E a maioria dos corredores. Tu não vai conseguir atingir, né, aquela velocidade máxima. Tu vai estar na velocidade máxima, mas aquilo não vai ter não vai acumular ácido lático o suficiente assim para tu conseguir adaptar, né? Talvez teria que ser um criar pouco mais adaptações. longo assim para uma pessoa menor, sei lá, com outro tipo de preparo. Exato. O ácido lático é aquela sensação, só traduzindo, às vezes o pessoal também fica se perguntando, aquela sensação, sabe quando tua coxa fica pesada, queimando, que tu termina caminhando meio de lado quando termina o treino? É essa sensação. Aí pensa que no primeiro 200 metros já fica assim e depois tem mais 1.300 metros para te fazer. Ele gostinho de sangue na boca, maravilhoso. É um dos piores treinos, mas ele é o treino mais específico, assim, é o que mais aproxima, assim, do que a gente sente na prova, né? Na hora da prova, o que a gente tem que adaptar o treinamento é a adaptação, né? Então, tu tem que adaptar para tu cada vez ir melhorando, assim, pouquinho a pouquinho. Então, quanto mais resistência tu tiver ao ácido lático, por mais tempo tu vai conseguir ficar correndo rápido, né? Tolerar Porque ela é uma prova que a partir de um certo momento ali, todo mundo vai travar. Então, quem trava um pouquinho menos consegue se manter mais coordenado, consegue manter uma qualidade dentro da corrida ainda, quem vai ter uma performance melhor. E a pergunta que não quer calar é a partir de quantos metros começa a doer? Sim, só pra gente ter noção, assim. Varia, varia muito, sabe? Varia muito, porque muitas vezes tu corre uma boa marca, assim, e tu termina a prova super bem. E vai ter outros períodos que tu vai fazer uma marca ruim e vai doer a partir do 250, assim, sabe? Então é bem louco, assim, vai depender da forma que tu tá se preparando, se tu tá bem, digamos, bem fisicamente, né? Hoje mesmo, assim, eu tô num período de base, então não tô treinando nada específico, assim. Eu tenho até dificuldade para treinar esses treinos de resistência, assim. Então, se eu fosse fazer uma prova agora, ia doer, sei lá, a partir dos 100 metros. 100 metros tá doendo. Pensa na dor do sprint final, sabe? Quando tá terminando uma meia maratona, terminando 10 mil. Pensa que o 400 é assim, toda a volta doendo. Tem 45 segundos. A gente sabe que vai doer, então tu já fica todo... Qualquer coisinha tu já acha que já tá mal, né? Exatamente. Mas assim, respondendo assim para uma grande maioria, independente de estando preparado ou não, a partir dos 270, 280 ali, acho que já todo mundo já começa a ter algum resultado ali já da fadiga, né? Até diria, não sei se nos clubes onde é que tu passou, tem o urso da curva, né? Que a gente chama, que é quando entra nos 200 metros ali, passou os primeiros 200. Gaiola. Parece que pula um urso assim nas tuas costas e começa a pesar. Então a gente chama o urso dos 200 metros também, que aí dificulta. Exatamente. Só que o elefante nas costas ali, tu vai se arrastando até o final. E assim, é uma coisa que é legal das pessoas entenderem o quanto realmente é difícil, né? Porque eu tive um tempo atrás, uma aluna me falou, ela estava vendo uma prova das Olimpíadas acho que era dos 100 metros, aí era o Paulo André, né, que estava representando o Brasil, acho, nos 100 metros. Tinha outros atletas também. Acho que o Rodrigo também estava. Exato, mas acho que foi a prova do Paulo André. Ela disse: por que ele não corre mais rápido? Por que ele não acelera mais que os outros? Acelera só mais um pouquinho já. Aí eu falei: nossa, ele estava muito rápido. Só que, cara, na hora ali são alguns detalhes que é isso que a gente está falando, é da preparação, é todo o processo. Quanto menor a prova, também mais difícil, né? Tu depende muito de mais detalhes, né? Acho que dentro do 400, às vezes, se tu ficou um pouquinho no bloco, que a gente fala, né? Que é a questão ali do intervalo do tiro, assim, até tu conseguir arrancar.
não conta muito porque tu às vezes consegue, né, durante a prova, se posicionar um pouquinho melhor, né, desenvolver a corrida. Os 100 metros, ele tem uma soma de fatores ali que tem que dar certo para tu correr bem, né? Tu tem que acertar o tiro, sair no tempo certo, tu fazer uma boa fase de aceleração, tu fazer uma boa transição, né? Que é dessa fase que tu tá acelerando para aquele momento que tu tá correndo mais em pé, né? Então, tem muita coisa que conta ali. Às vezes, o atleta que está no teu lado, às vezes ele sai muito rápido e ele acaba te desconcentrando. Então, o nível de concentração que tem que estar nos 100 metros é muito grande. Qualquer detalhezinho assim faz a diferença. Exato, exato. Eu tentando explicar isso para ela agora, então, assim, ó, tá vendo que até uma pessoa te explicando de forma muito específica aqui. Então, esse episódio tá muito bacana. Anderson, agora um ponto que acredito que também seja dúvida de muitas pessoas é assim, cara, como é que foi para ti a experiência nas Olimpíadas, né? Como é que foi, cara, vivenciar uma Olimpíada? Já tinha experiência, como tu falou aí, de mundiais, já tinha experiência de pan-americano, cara, mas o que é as Olimpíadas, cara? Tipo, porque para nós aqui, velho, eu assim, ó, período de Olimpíadas, eu fico meio que, eu sou nostálgico, assim, só de estar olhando. Eu imagino pra ti que tava lá, cara. Conta pra nós um pouco. Então, tem vários pontos, assim, da repercussão, assim, para uma pessoa, enfim, para um atleta, ele se tornar um atleta olímpico, né? Eu, né, durante toda a minha carreira aí, né, busquei a Olimpíada, né? Em 2012, eu tive uma lesão no pubis, acabei ficando de fora, não consegui fazer o índice. Em 2016, tive uma fascite plantar e não consegui correr bem também. E foi por pouco também que agora não fiquei de fora, sabe? Porque a lesão é sempre constante, sabe? Tu tá sempre com alguma coisinha que pode te impedir. E assim, a Olimpíada, ela assim, eu pensava assim, eu sempre tive boas performances em mundial, pan-americano, e nunca teve toda a repercussão que teve de eu ser um participante da Olimpíada num revezamento misto. Então, eu já fui finalista no mundial, isso não repercutiu tanto como eu ser um atleta olímpico. A gente foi vice-campeão mundial do revezamento misto, no Mundial de Revezamentos, e isso não repercutiu tanto como ser um atleta olímpico. Então, o atleta olímpico assim, eu sair e ser reconhecido no mercado. Cara, não foi tu que correu a Olimpíada, sabe? Então, ela toma assim, o ser um atleta olímpico, ela toma uma proporção muito grande, sabe? Então, para as pessoas, né? Aí volta basicamente aquela questão cultural, né? Da gente, do reconhecimento, assim, de se tornar em evidência quanto nesse período olímpico, né? Ela é o supra-sumo, assim, das competições, o nível técnico, o envolvimento, existe assim, o espírito olímpico, né, que as pessoas falam e que eu tive o prazer de experimentar, é uma coisa surreal, assim. Acredito. É uma coisa que te motiva, que assim, te emociona, assim, lá, te dá energia, então tu tá ali inflamado daquela energia, assim, que faz tu correr de qualquer forma, de se dedicar muitos anos da tua vida para tu estar lá representando o teu país. Então, e o só para pegar um pouquinho desse gancho das Olimpíadas, assim, o que tu pode nos dizer em relação à pandemia, assim? Teve muita coisa diferente? Os protocolos exigiram demais? O que teve de diferente das outras competições, assim? O ser humano ele é bastante adaptativo, né? Então, às vezes, tu se acostuma com tanta coisa, né? A gente se acostuma com tudo. A gente vai indo, a gente vai se acostumando, assim, e tu acaba fazendo coisas que tu nem percebe, assim, mas os protocolos, eles foram bem rígidos, né? A gente fazia o PCR lá todos os dias, a orientação para o distanciamento social, a forma de tu interagir, confraternizar com as pessoas acaba mudando bastante, né? Então, geralmente o horário das refeições é o horário que todo mundo se encontra para comer junto e ficar ali conversando e tal. Então, é separado por um... Era separado por um acrílico, então ali já dificultava um pouco a tua comunicação com o teu próprio colega, assim, às vezes de quarto, né?
Então, acho que era essa a maior dificuldade, assim, também não ter público, né? O público, ele, naquela hora da comemoração, assim, da vibração ali, tu sente bastante diferença, assim. Então, acho que essas questões, assim, porque para a gente correr, a gente entra né, a gente teve vários recordes olímpicos e mundiais quebrados, então acho que isso acabou não interferindo, isso foi uma coisa boa, né? Mas acho que atrapalhou bastante na preparação, em função dos locais estarem fechados, né? Enfim, do medo da população, assim, né? De sair para as ruas, enfim, de estar experimentando esse novo período aí que a gente vive. Isso eu tenho certeza que vai ficar como algo para a história, né? Uma Olimpíada durante uma pandemia que mudou todo o cenário, mas assim, cara, vendo de fora esse cenário assim, né, que teve as Olimpíadas, eu digo que, cara, foi uma Olimpíada que podemos dizer que foi de superação, né? Para todo mundo que treinou de forma adaptada, como a gente já falou aqui, que teve que superar limites, que perdeu familiares, que estavam lá competindo. Cara, o que aconteceu, todo mundo aqui tá cansado já de escutar, mas eu acho que o legal de escutar de ti aqui, cara, foi esse clima olímpico, né? Esse ambiente olímpico que foi. Acho que todo mundo vivencia. Quem tá aqui fora, poxa, eu sou suspeito para falar porque, cara, eu respiro esporte 24 horas e, cara, eu ficava olhando as Olimpíadas e aquelas, tipo, de madrugada, assim, eu acordava, tava aqui olhando e já acordava numa energia absurda. Então, para quem tá lá, cara, eu acredito que deve ser fantástico. É realmente a realização de um sonho, né? É um sonho realmente que está sendo realizado ali. E a Olimpíada basicamente um resultado, né? É. Porque quanta história existe atrás de cada resultado ali, né? Quanto cada atleta ali teve que passar por dificuldade ou não teve dificuldade, as coisas foram mais não necessariamente precisa ter dificuldade, né? Claro, a dificuldade específica ali do esporte, né? Mas uma dificuldade, enfim, de vida, né? Mas tem muita história ali e a Olimpíada, acho que ela é a coroação, assim, é o resultado final ali do esforço das pessoas, né? De ter aquela resiliência. Eu sempre gosto, eu valorizo muito aquele atleta que, sei lá, e me inspira muito aquele atleta que teve uma experiência negativa, né? Tem a menina do 100 com barreiras, no Rio ela acabou caindo, e na outra Olimpíada, né, ela voltou no outro ciclo e bateu o recorde olímpico. Então né, isso é um caso, né? Era quantos atletas tinham, né, na Olimpíada? E é um esporte também, uma prova. Imagina todos os atletas ali, com cada história que teve de vida, enfim, tanto de perder familiar, tanto enfim, de sofrer com alguma lesão, né? O próprio Tamberi, né, do salto em altura, ele fraturou o pé em uma competição e aí depois ele tem que voltar. E quase tu começa do zero, né? Existe ali existe ali uma adaptação, já que tu já teve anteriormente, aquela memória muscular, né? Mas tu ter coragem de voltar novamente, iniciar, tu ter a humildade de aceitar aquele teu momento, né? Tu olhar assim, pô, mas eu fazia esse tempo, ou eu passava essa altura né, com uma certa facilidade, agora eu tô tendo uma dificuldade, né, para fazer isso. Então, tu passar por esses momentos, saber, é um termo que o pessoal do futebol usa, né, saber sofrer e ter muita paciência, né, naquele período, né, é bem complicado, assim, mas é uma coisa que vale a pena, vale cada sacrifício que tu faz para estar lá, para tu fazer parte da história e não tem preço, assim, nada paga tu estar numa Olimpíada. Certeza. Essas palavras do Anderson, acho que talvez para você que está em casa, talvez para falar para algum familiar seu que por muitas vezes pode ter comentado, um amigo, alguma coisa, mas o Brasil não ganha nada na Olimpíada. Às vezes que o pessoal não valoriza tanto, né? Essa questão de todo esse, como tu mesmo escreveu, a lesão, o processo, ele chegou lá e, cara, tu é o campeão, tu não venceu a Olimpíada, mas tu é campeão porque tu foi lá, às vezes fez a tua melhor marca, superou todos os tuas dificuldades e faz parte do quadro olímpico. Tu entrou para a história de alguma maneira porque tu virou um atleta olímpico. Então é valorizar
todas essas vitórias também, não só criticar, apontar, mas podia ter feito melhor, por que que não correu mais rápido, por que que não deu um gás a mais? Por todo mundo que tá lá tá dando o seu melhor e tá sendo campeão da sua vida, né? A medalha ali, no caso, ela é né, a gente falou aqui já desde o início, né? Que existem série de fatores para qualquer coisa. Para a prova, dentro da prova, dentro do resultado, dentro da tua vida. Então, geralmente os atletas que vão muito bem, né? Ou, de maneira geral, né? Eles têm uma base muito grande já de atletas, né? Então, por que eles vão bem? Porque eles têm muito atleta. Eles têm muito atletas. Então, nos Estados Unidos é muito praticado. Então, a tendência é que tenha mais atletas, porque tem mais praticantes. O nível vai aumentando, né? Porque vai se descobrindo mais atletas, vai se descobrindo... Porque, assim, não tem muita gente que pratica o atletismo no Brasil, né? Então, o Brasil é imenso, então... Se não é praticado, é um que outro né? Exceções ali, né? Então, como que vai surgir mais atletas? Fica mais difícil, né? Digamos muitas vezes, assim, o atleta aqui, né, sul-americano, ele atinge um certo nível que ele está ganhando o sul-americano, que ele está participando do mundial. E tu acaba caindo num certo cômodo, porque beleza, tu tá sendo o melhor da tua região, tu tá sendo o melhor da nacional, né? A nível nacional, tu tá sendo o melhor a nível de área, né? Da área sul-americana. E quando chega no Mundial, o nível é bem mais elevado. Então, isso acaba acomodando alguns atletas, assim, que não acaba evoluindo, né? Fica naquilo ali, não, tá ok para mim, eu tô tendo um resultado aqui sul-americano e tá ok. E quando se vai para uma Olimpíada, tu vê que o nível é bem mais elevado. Tanto é que alguns atletas saem do Brasil, né? Ou, enfim, saem daqui. A menina que bateu o recorde do salto triplo, ela treina na Espanha. Tem muitos casos de atletas assim que o próprio Thiago Braz, né, ele treina na Itália. Exato. Então, porque existe essa preocupação, né, de tu estar no meio esportivo onde tenha mais atletas em alto nível. Então não adianta você fica aqui competindo entre a gente, né? Eu sempre falo que o atletismo assim ele é vivido de fato fora do Brasil, né? As provas que existem, né, da Diamond League, aquilo lá realmente é atletismo, né? Porque o nível técnico muito alto, tu é super bem tratado, é reconhecido por aquilo que tu faz, né? Não aqui, que a gente vai numa competição, a gente tem uma maior dificuldade, às vezes, para confirmar uma prova, enfim, não existe, ninguém te facilita nada, sabe? É tudo uma dificuldade, querem te prejudicar de alguma forma, não confirmou no tempo X, sabem que eles seguiam umas regras que a ponta de risca, sei lá. Nos Estados Unidos, assim, hoje em dia, às vezes aqui no estado, existe a estrutura assim para tu aquecer, né? É uma coisa bem técnica assim, mas vamos tentar explicar assim. Mas a gente precisa às vezes aquecer, né? E pistas fora do Brasil, às vezes, claro, de um nível muito alto, né? Uma Olimpíada vai ter uma pista específica para aquecimento. E então, às vezes, a nível nacional, assim, tu não tem o espaço. Então, o que nos Estados Unidos é feito? Enquanto a competição tá rolando, tu pode usar a pista. Então, porque assim, é só atleta que tá ali usando. Então, e tu pode usar ali alguns espaços, porque assim, tu entende o momento que vai ter um tiro, tu pode usar o gramado, tu pode usar tudo. Então, até isso, sabe, existem algumas coisas que poderiam serem facilitadas que a gente não tem aqui. Tem a competição ali, mas não tem que aquecer lá fora, ou tem que aquecer em volta do parque. Tu não pode nem usar ali o gramado, que é no setor ali, porque é tudo bem mais prático, tudo flui mais rápido, tu aquece ali no meio, daqui a pouco já chama a tua prova, tu vai, entra ali, arruma o teu bloco, sai. Então, a dinâmica é diferente, sabe? Aqui a gente fica muito travado, né? Não, é no horário da tua prova, nisso, o aquecimento é só lá. Então, até isso a gente tem dificuldade, né? Então, existe alguns degraus ainda para serem alcançados. Talvez os atletas que hoje vivenciam o atletismo, né, quando chegarem numa posição assim que elas possam comandar alguma coisa, que elas vão ser dirigente. Travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Porque tudo que surge
novo no esporte, basicamente, surgiu nos Estados Unidos. É muito difícil a gente encontrar uma tecnologia diferente. Não, veio do Brasil. Um treinamento, uma metodologia diferente. Não, mas isso aqui foi um treinador brasileiro que desenvolveu. É muito difícil. Muito, muito difícil. Então, a gente está sempre um passo atrás. Então quando a gente está sempre usando eles como referência, né? É difícil a gente ser referência. E isso vai mudar quando a gente for referência em alguma coisa, a gente for referência em uma tecnologia esportiva, em uma metodologia de treinamento. Então, isso demora anos, né? É uma construção, hein? Isso que tu falou de... Só para complementar, acho que tu vai mandar assunto, Felipe, só para complementar. Pode ir. Uhum. Não, é só que a questão que o Anderson falou de ter mais atletas, eu acho que o discurso do Altobelli ali no final dos 3.000 vale a pena ver quem não viu, porque tu treinar sozinho é muito ruim. O Anderson mesmo, ele tem 2 parceiros de treino que são mais ou menos nivelados, né, o Pedro e o Bruno, então ele consegue com que alguém puxe. Agora imagina o Anderson treinando sozinho 365 dias do ano, porque não tem ninguém próximo no nível dele, porque fica muito espaçado, porque as pessoas que estão no nível dele estão lá em São Paulo, ou estão lá no Nordeste, ou estão no Amazonas, enfim, fica muito ruim. Então, quanto mais pessoas tem praticando, mais consegue se ter essas provas para puxar o nível, mais consegue se treinar junto para um puxar o outro e todo mundo melhorar. Então, também a importância de ter mais gente praticando. É igual aqui na corrida de rua. Sabe como é ruim treinar sozinho? Quando tem um amigo teu do lado, ele consegue puxar um pouquinho mais, tu consegue entregar mais no treino, e assim também na prova de pista. Na prova de pista, talvez até mais, porque como tem tiro em intensidade máxima, quando tem alguém do lado ali, facilita bastante também tá te puxando. Assim, tanto é que existem grupos de corrida, né? Eu vou contratar alguém para me treinar corrida e tu vai treinar individualmente, né? É muito difícil, né? Até acontece, às vezes, a pessoa lá, né? A característica da pessoa, mas o grupo de corrida, ele te leva, né? Tu monta ali aquele treinamento e tu vai, cada um puxa um tiro, cada um, né? Tu acaba sendo motivado, né? De estar naquele meio, enfim. Então, com certeza, tu ter mais pessoas praticando, vai facilitar com que tenham melhores resultados. Bacana. E Anderson, agora nós estamos para a reta final do nosso bate-papo aqui, e uma pergunta que, cara, ficou aqui uma pulguinha. Podemos esperar o Anderson ir na França ou não? Com certeza. É bem a questão, assim, tipo, de tu experimentar o espírito olímpico, de tu ter vivido tudo aquilo. Tu não quer nunca, assim, até um dia eu tava no ônibus, assim, indo pra pista, e comecei a pensar, assim, pô, em questão de idade, assim, para o atletismo, né? Então para mim, uma Olimpíada a mais, até 2, eu acho que sim, eu acho que ok. Daí eu comecei a pensar assim, pô, será que eu não tenho... Eu acho que logo que eu decidi me aposentar, acho que eu vou ter que começar a fazer um golfe, um hipismo, né? Que talvez não dependa tanto da idade. Para eu conseguir participar mais vezes, porque assim, é uma coisa que acho que, sei lá, o ser humano, assim, ele deveria experimentar uma Olimpíada, e muita gente, às vezes, que não consegue ir como atleta, né? Ele acaba se envolvendo, né? Se forma em fisioterapia, vai lá e tá lá na Olimpíada, ou vira um treinador e quer ter algum atleta olímpico. Então, mas com certeza, eu vou, né? Sigo aqui, né? Logo que eu voltei da Olimpíada, já estava focado em voltar, né? Voltar e estar presente em Paris. Então, vou me dedicar muito agora nos próximos anos. Então, o fator idade, ele pesa, né? Então, é uma questão assim que tem que acabar se cuidando mais, ser um pouco mais inteligente durante o treinamento, né? Saber, talvez não arriscar tanto, se está com alguma dorzinha já reduzir a carga. Então, tudo isso a experiência faz com que tu vá moldando o treinamento e faz com que se torne um atleta melhor, né? E também uma das coisas que me motiva bastante, assim, é ver bastante atleta, assim, com mais idade, tendo resultado, né? Tem um atleta de Botsuana que foi finalista, ele está com 35 anos. Então, né, acho que a idade é uma questão, assim, claro, existem as questões fisiológicas ali, biológicas, mas todo o cuidado que tiver com o corpo, uma responsabilidade, assim, com o treinamento, isso acaba minimizando, né, algum fator que possa deixar fora das competições. É um período um pouco menor agora, né, serão 3 anos, então acho que vai dar para embalar, assim,
uma boa temporada agora em 2022. 2023 também está sendo se cuidando bastante, tendo bem, adquirindo experiência, tendo experiência fora do Brasil, aqui dentro também. E em 2024 aí fazer uma boa apresentação. Espero também estar correndo no individual, né? Não ir somente no revezamento. Que legal, Mas legal, cara. E vai a gente dar vai certo, estar na legal. torcida, cara. Vai Pode dar, saber torcendo. que... com toda certeza. Exato. Anderson, cara, assim, se tu tivesse a oportunidade de colocar uma placa, cara, em algum lugar em que as pessoas, todo mundo pudesse ver alguma coisa que tu considera importante para passar alguma palavra, alguma mensagem que as pessoas no mundo inteiro pudessem ver. Que frase, que mensagem seria essa, cara? De surpresa Cara, aqui. de surpresa assim, né? É que existem tantas, né? Porque a gente, às vezes, é alguma frase assim que tu vai colocando aquilo, vai se repetindo para si mesmo, ou tu fala para um amigo, então são várias, né? Mas, assim, uma coisa que geralmente eu fico pensando e reflito, porque eu acho, no dia a dia a gente é muito testado, né? A gente é muito testado a desistir por causa de uma dor, por causa de um dia ruim, por causa de uma situação ruim que tu tá vivendo. Mas eu sempre... Porque, assim, eu podia muito bem ter desistido na primeira tentativa que eu fui, né, que eu fiquei de fora da Olimpíada, em função de uma pubalgia. Eu podia ter desistido na segunda tentativa, né, que foi uma fascite plantar nos 2 pés. Eu podia ter desistido por várias vezes, assim, com várias lesões que eu tive. Então, eu acho que eu não desisti em nenhum momento, né, porque eu sou teimoso, assim, eu tinha uma teimosia. Então, acho que eu não fica um pouco, abrange muita coisa, né, mas assim, eu não desistir nunca, né, sempre tá ali, porque assim, tu tem que sempre estar exposto ao risco de tu ganhar uma medalha. Para tu treinar, tu tem que estar exposto ali a... Não adianta, tu vai machucar, mas tu tem que estar exposto, tem que competir, quanto mais competir, melhor. Tu vai estar exposto a uma situação positiva, né? Então, se expor a uma situação positiva, treinar ao máximo, se dedicar ao máximo. É um período difícil, 2 períodos difíceis, 3, enfim, situações difíceis, né? Durante a carreira, mas não desiste, tenta recomeçar, ver uma outra forma. Acho que não é uma frase específica, mas talvez aí um conceito, assim, uma mensagem assim, que eu levo isso para a vida, né? Não desistir assim, no primeiro obstáculo. Acho que a gente é bastante testado assim, no dia a dia, né? De qualquer coisa, situação assim, que a gente querer desistir, mas assim, tu ser forte, porque assim, tem que estar exposto a essas situações, sabe? Se tu quer ser um bom profissional, tem que se expor, né, e se juntar a bons profissionais. Com certeza. E não, acredito que as pessoas vão estar acompanhando isso, cara, e os guris também acredito que compartilhem disso, é que a gente vê claramente na tua fala, cara, que tu ama o que tu faz. Tu realmente, a gente vê que tu, cara, tu faz isso com muito amor, porque tu tá, quando a gente para pensar que 2012 já vai fazer 10 anos da tua primeira tentativa numa Olimpíada, e que tu falou, cara, não desisto, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, cara, dá pra ver que a pessoa ama muito aquilo que ela faz. Então, acho que fica acho que essa frase, essa mensagem que tu deixou fica muito claro para as pessoas de que fazer aquilo, não desistir daquilo, mas sempre com muito amor, muita paixão pelo que está fazendo, né? E aí a pessoa que está acompanhando pode transferir para qualquer área da vida dela, né? Ela fazer Sim. o que ela se dispõe a fazer com amor, com dedicação e não desistir na primeira dificuldade. E acreditar, né? Acreditar naquilo que ela está fazendo, né? Acho que se a gente também se eu não acreditasse, né? Lá no início eu não acreditava, né? Por isso que eu falo, né? Lá no início eu fui um pouco controverso, eu não acreditava muito, estava ali, mas acabava me expondo, né? Eu me expus ao resultado, né? Eu treinei, eu competi e as coisas aconteceram, né? Mas hoje eu me exponho ao resultado, eu treino e acredito. Perfeito, perfeito. Luiz, algum ponto a colocar aí? Não, eu acho que só tem o bate-bola do Nestor aqui agora. Cara, eu tenho quase certeza de algumas respostas do Eu Anderson. também, mas eu beleza, também. faz parte. Não, é que algumas que até eu vou cortar, né? Ou querem que eu faça todas? Tu que Não, manda. faz todos. Tu que manda. Todos. Fazer todas aí pra
que a gente faz com todo mundo que vem aqui, né? Que é corredor, a gente faz algumas perguntas, um bate-pronto. Então, algumas vão ficar fáceis de responder e, e vai tá. Eu já tenho pra dizer que eu sou péssimo nisso. Sou péssimo. Não, Quer dizer, se eu sou rápido. Mas eu sou péssimo. Esse tempo o cara fez comigo assim, eu ficava assim, bah, tu gosta, sei lá, qual comida preferida? Eu ficava assim, ah, tem muita coisa. Já se prepare, então. Vamos lá, então. O que é a corrida pra ti, Anderson? A corrida pra mim? São respostas curtas ou pode ser uma resposta mais longa? Tu que manda. Tu que manda, rápido e direto como tu puder. É rápido e direto? Corrida é vida. Prefere correr na pista ou na rua? Pista. Qual que é a melhor refeição que tu gosta de fazer pós-prova? Buffet. Buffet livre. Sei. O livre, né? O clássico livre. Livre. Essa aqui é, obviamente, mais longe ou mais rápido. Essa aí não tem discussão, não tem nem que fazer essa pergunta. Prefere correr, se tivesse que correr fora da pista, no asfalto ou em estrada de chão? Chão batido, né? Estrada de chão. Tá. Qual o teu horário preferido para treinar? De manhã. Algum horário específico? Uma hora. 6 horas. Boa. Um aquecimento que o Anderson faz que é indispensável. Algo que tu faz no aquecimento. Acelerações. Qual a tua distância preferida? Também 200 metros. Boa. Se tivesse que escolher um tipo de treino para fazer, qual que tu faria? Pra vida toda, assim. Se desse a escolher. A gente vai recortar e vai mandar pro Ribas isso. Ele vai adorar. Mas treino de 120 metros. É uma repetição assim, mais rápida, né? Mais curta. E a última, essa específica para ti, Anderson, prefere correr na 1 ou na 8? 8. Na 8? Essa aí, puxando a prova. Olha só, pessoal, 1 ou 8 é as raias da pista. A 1 é a mais próxima do centro e a 8 é a mais afastada. Por que a 8? É que assim, eu sempre, não que seja um marco, mas digamos, a primeira vez que eu baixei de 47 segundos, eu estava numa raia externa. Acho que foi, se eu não me engano, era 8. E então, eu acho que eu sempre corri bem nas raias mais externas, né? E ela não é tão fechada, então tu acaba fazendo com que flua um pouco melhor a corrida. Então, tecnicamente, ela é um pouco melhor para correr. E tu, assim, tu acaba sendo menos influenciado no ambiente. Então, tu vai sair, tu vai fazer a tua prova. Tu vai acabar tendo uma noção, assim, se tu tá bem posicionado, enfim, lá pelos 300 metros, que é onde todo mundo, né, onde vai acontecer o desbalizamento. Né? Mas, claro, pode acontecer, se tá numa prova muito forte, né, alguém vai te passar antes. Mas a raia 8 ela acaba te deixando um pouco mais à vontade, assim. Claro, tem muito atleta que odeia a raia 8, prefere 1000 vezes correr a raia 1, que prefere ter alguma referência. Eu já prefiro sair ali, pensando no que eu tenho que fazer mesmo. E aquela sensação mais de fuga, né? Não na sensação de, assim, de eu tenho que buscar. Então, essa sensação de fuga, assim, de tu tá sentindo, pô, tô na frente e e tem que continuar na frente. É melhor. E a última... Qual posição no revezamento 4x4? 1, 2, 3 ou 4? Qual perna tu prefere fazer? Fechar. Show. Existe uma responsabilidade muito grande para abrir, né? Tem a questão do tiro ali, mas então para mim fechar é uma responsabilidade grande. Você recebe, grande. Recebe na frente, você tem que pelo menos chegar na frente. Então, cara, é grande a responsabilidade. As maiores, claro, todos ali têm uma responsabilidade bem grande, mas assim, o cara que abre, acho que é a responsabilidade maior, assim, de tu conseguir, porque no 4x400 ali, quanto melhor for aquela abertura ali, o atleta ali entregar bastante na frente, assim, o bastão é melhor para o resto da equipe, né? Ele consegue fazer as outras passagens na raia 1. Então, quanto pior tu entregar o bastão lá, tu vai acabando entregando nas raias mais afastadas, acaba perdendo tempo. Com certeza. Show.
Gente, então a gente vai fechando mais um episódio aqui do Universo Corredor. Hoje vocês puderam conhecer um pouco mais do Anderson, o cara, reforço, o cara mais rápido que passou no Universo Corredor aqui. E vocês então vão poder acompanhar esse bate-papo e, assim, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que está começando a correr e quer aprofundar um pouco mais de conhecimento no universo da corrida. E o universo da corrida envolve as provas de pista, todas as provas e tudo que envolve corrida aqui dentro do Universo Corredor, tá bem? Então a gente... Anderson, deixa as tuas redes sociais, aonde que o pessoal te encontra para, assim, quiser mandar uma mensagem, quiser mandar uma mensagem de apoio, acompanhar o teu dia a dia, onde é que posso te encontrar aí? Eu tenho utilizado mais assim com uma frequência maior, né? Consigo alimentar mais a plataforma lá no Instagram, que é Anderson F. Henriques, mas Anderson Henriques já deve encontrar lá. E segue lá. Eu vou, conforme a disponibilidade, eu vou passando um pouco ali do dia a dia, do treinamento, né? Estou me adaptando realmente ali essa fase, já é quase velha, né? Logo já vai existir uma outra forma aí, né? Mas acho que tenho me adaptado assim no momento ali para conseguir passar um pouquinho ali do nosso dia a dia, né? E aos pouquinhos ali vou alimentando a plataforma e quem quiser seguir lá, mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia, tranquilão, só chegar. Bacana. Isso aí, bacana. show. Gente, então fechamos mais um episódio. Acompanha lá nas redes sociais também o @ProElite Assessoria e também o @Programa Corrida Inteligente. A gente vai fechando mais um episódio por aqui. Um forte abraço a todos, bons treinos e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu! Valeu! Feito.